Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, eu queria mostrar um pouquinho para vocês como que é o meu processo de criação de campanha dentro do Google Ads. Eh, Alguns pedidos vieram nos comentários dos últimos vídeos de pessoas pedindo para que eu criasse uma campanha do zero. Eu vou fazer alguns vídeos ainda no futuro, porque não é só criar uma campanha, né? A gente tem que alimentar o algoritmo do Google com algumas informações importantes para que as nossas campanhas tendem a funcionar. É claro que, a criação da campanha é um passo muito importante, então a gente tem que selecionar as palavras-chaves corretas, a gente tem que criar títulos chamativos, a gente tem que fazer diversas configurações que são importantes para que aconteça, um resultado positivo, que a gente receba cada vez mais melhores leads. E o que eu vejo muitas pessoas fazendo é apenas criar uma campanha, seja ela smart ou seja uma campanha de pesquisa comum, até gerar alguns leads mesmo, né, alguns leads positivos, mas após isso não fazer mais nenhuma mudança. E aí o algoritmo acaba, te prejudicando, porque o objetivo do Google é fazer com que, você receba os melhores leads para você continuar investindo dentro da ferramenta e o Google lucrando, obviamente, e você também lucrando e cada vez investindo mais. Então, a partir do momento que você consegue criar uma campanha muito, bem segmentada, bem configurada, chamativa e gerando leads, você tem que atualizar a sua conta do Google Ads com essas informações. Então, quanto mais informações de lead, campanhas de remarketing, base de clientes, informações de conversão e etc., melhor para o algoritmo entender seu público-alvo. Então, haverão outros vídeos no futuro, explicando um pouco mais sobre isso. Estou voltando agora com o canal fazendo vídeos, vai ter bastante vídeo daqui para frente. Fiz essa toda introdução para a gente poder começar a criar uma campanha. Vou pegar aqui o site do Viva Real como exemplo. Eu não tenho nenhum tipo de vínculo com o Viva Real, eu apenas vou utilizar como exemplo, para poder pegar uma página do bairro onde que eu moro. Do bairro não, da cidade onde que eu moro, que é Santo André. Então aqui, eu vou pegar um apartamento em Santo André. Então eu vou pesquisar aqui. hã, eu moro em Santo André, São Paulo. Beleza. Aí vamos buscar. Então ele vai aparecer uma página de apartamentos. No seu caso, se você tem um site, né, essa campanha é mais específica para você que já tem um site, tem alguma ferramenta de gestão, algum CRM que já te dá essa opção de ter site. A gente geralmente recomenda com que você, quando você tem um investimento, mais baixo, fazer um tipo de campanha mais abrangente para você entregar para a pessoa, quando ela está buscando um apartamento à venda em Santo André, uma página com diversas opções disponíveis de imóvel, tá. Então, se você tem um site, faça a pesquisa dentro do seu site, né, para abrir uma página, por exemplo, tem ótimas oportunidades na região da saúde em São Paulo, tem ótimas oportunidades em Atibaia, tem ótimas oportunidades em Moema. Faz essa pesquisa, encontra o URL do seu site, que no meu caso está aqui em cima. Esse site não é meu, como eu já comentei, mas vou utilizar ele como exemplo. Beleza. Copiei aqui, eu não precisava copiar agora, mas só a título de exemplo mesmo. Você vai ter que ter a URL certa do seu site que você quer mandar às pessoas depois que elas clicam no seu anúncio, beleza? Próximo passo, vamos voltar aqui no Google Ads, estou numa conta minha aqui que eu não utilizo, apenas a título de exemplo também. E a gente vai criar uma campanha. Então, acessou seu Google Ads, meus saldos estão esgotados aqui, é apenas uma conta de exemplo, como eu comentei. A gente vai clicar aqui em nova campanha. É, eu acredito que tem um cachorro do vizinho aqui que está fazendo bastante barulho. Eu espero que não esteja atrapalhando, mas tudo bem. Beleza. Aqui a gente tem algumas telas que o Google testa, né? Então pode ser que a sua tela esteja diferente, mas o objetivo é o mesmo. Aqui ele vai pedir o nome da sua empresa. No meu caso, eu vou colocar Viva Real, mas não é a minha empresa, só a título de exemplo, e a URL do site, que é aquela que a gente copiou. Próxima, ele vai me pedir o objetivo da campanha. Nesse caso aqui, a gente tem duas opções. Quando você é uma imobiliária, né, que é o nosso objetivo do vídeo, você gera apenas leads, né? Ninguém compra um imóvel online fazendo a compra direto no marketplace de imóveis, né? Então eu não vou fazer o Pix aqui e comprar um imóvel. Aí tem as outras opções, tráfego de site, promoção de aplicativo, mas no nosso caso, o mais recomendado é a geração de leads, então é essa opção aqui, tá? Qual que é a diferença de geração de leads e tráfego do site? Tráfego do site, o Google não vai se preocupar tanto com o perfil daquele lead, daquela pessoa que ele está mandando para o seu site. Então ele é mais abrangente. Tá? Quando a gente fala de lead, cada informação que a gente vai passando para o Google
Google, ele vai entendendo melhor esse perfil e conforme as pessoas vão entrando no seu site, entrando em contato, o Google vai entendendo mais informações dela ao mesmo tempo e ele tende a levar pessoas melhores, mais prontas para a conversão do que o tráfego no site. O tráfego no site é qualquer tipo de pessoa, porque ele quer gerar um tráfego massivo para o seu site, e os leads são as pessoas que convertem e entram em contato. Então, para depois você fazer o contato com elas novamente para agendar uma visita ou algo do tipo. Então, aqui nesse caso, a gente vai colocar lead. Faz tanta diferença mudar o objetivo, aceitar o objetivo aqui? Não faz tanta diferença, tá? Mas vamos fazer certo desde o começo. Então, aceitamos aqui como lead. E aqui as metas de conversão, que é um ponto muito importante que a gente vai ter numa próxima aula. Essa daqui é um tipo de configuração mais simples, tá? Então a gente não vai falar sobre isso agora. Quando o vídeo estiver pronto, eu já vou colocar no card. Então, se estiver aparecendo um card aqui em cima desse momento do vídeo, é porque esse vídeo de configuração de conversão, ele já foi criado e está disponível para vocês visualizarem. Tem um vídeo no canal que ensina o tagueamento do seu site, que é colocar o código do Tag Manager dentro do seu site, caso você utilize o WordPress, tá? Mas criar a ação de conversão é basicamente eu falar para o Google, olha, quando a pessoa clica nesse botão no meu site é porque ela entrou em contato comigo. E ele vai entender que foi gerado um lead, ele vai calcular o custo desse lead, enfim, várias métricas para melhorar o perfil cada vez mais das pessoas que entram em contato com a sua empresa. Tá? Nesse caso aqui a gente não vai colocar, então só marquei como lead, vou colocar como continuar. Tipo de campanha. O mais comum, né, o tipo de campanha mais utilizado no Google hoje é o tipo de campanha de pesquisa. Mas a gente tem Performance Max, geração de demanda, rede de display, shopping e vídeo. Hoje em dia não faz mais sentido você criar apenas uma campanha dentro do Google Ads. Tá? É, hoje a gente tem uma junção de campanhas e estratégias que podem ser aplicadas que uma campanha sustenta a outra. Então eu posso criar uma campanha de pesquisa e ao mesmo tempo uma de Performance Max com uma base de remarketing, etc. Mas novamente, hoje o foco é de pesquisa, então a gente vai colocar aqui campanha de pesquisa e visitas ao site, porque eu quero que as pessoas acessem meu site depois que elas veem meu anúncio. Tem a opção de ligações telefônicas, eu quero receber ligações telefônicas dos meus leads, né, que esse seria o objetivo principal. Tem visitas à loja, que seria a visita física, né, a pessoa ir até a sua loja, mas não é o nosso caso. E envios de formulário lead, que eu vou fazer outro vídeo também, mas basicamente diferente do visita ao site, mas é um formulário de lead que já é gerado quando a pessoa vê o seu anúncio. Então ela clica no seu anúncio, tem a opção lá dela entrar em contato já diretamente com você, mas ainda isso está engatinhando, porque você precisa fazer uma integração com outra ferramenta, etc. Mas bom, já estou me estendendo demais. A gente vai colocar visitas ao site, vou colocar aqui, opa, exemplo, aula. Beleza, exemplo aula, o link do site está aqui certinho, continuar. Lances. Aqui é muito importante. Quando a gente quer gerar leads, não faz sentido a gente colocar uma métrica de lance do Google que sejam cliques, tá? Em determinadas pequenas ocasiões isso pode acontecer, mas no nosso caso seria conversões. Mas faz sentido eu colocar conversões se eu não estou monitorando os leads que estão entrando em contato no meu site? Não faz, tá? Mas como eu expliquei, se já tiver essa outra aula de ação de conversão pronta no canal, você vai ver o card aqui em cima novamente. Se não tiver, não vai estar aparecendo. Mas quando você quer gerar lead, você precisa colocar conversão para o Google também entender mais, conseguir um traqueamento melhor do perfil do seu lead, ver um pouco quais outros tipos de anúncio ele visitou, pesquisas anteriores, enfim, para melhorar cada vez mais a sua participação no leilão que acabam ajudando a aparição do seu anúncio. Tá? Nesse caso aqui a gente não tem, mas a título de exemplo eu vou deixar conversões. Aquisição de novos clientes, né, que seriam dar lances apenas para novos clientes, desculpa. Nesse caso, seria apenas se a gente já tivesse uma base aqui dentro do site falando, olha, eu já tenho essas pessoas como clientes, eu não quero falar com elas de novo porque elas não vão comprar um segundo imóvel comigo. Então, nesse caso, não faz sentido, a gente não vai colocar nada aqui agora, a gente vai clicar em próximo. Beleza, duas opções aqui, rede de display e rede de parceiro de pesquisa. Eu recomendo muito, principalmente quando você tem um investimento baixo para uma campanha de Google Ads, colocar apenas rede de parceiro de pesquisa do Google e não deixar rede de display do Google. Rede de display, nesse caso aqui, seriam anúncios de pesquisa, desculpa, de display que aparecem em sites, mas em formato de pesquisa e geralmente eles não chamam tanta atenção, tá? Então, nesse caso aqui,
por enquanto, a gente mantém somente rede de parceiros de pesquisa do Google. Locais. Agora a gente tem que pensar estrategicamente. Se eu tenho um imóvel que é vendido na saúde, em São Paulo, e eu quero pessoas apenas que estão buscando imóvel na saúde, eu posso utilizar uma palavra-chave, por exemplo, apartamento na saúde. Então, qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil pode querer comprar um imóvel na saúde? Sim, tá? Então, eu posso manter isso. Mas, novamente, quando a gente tem um orçamento limitado, e o que que seria um orçamento limitado? Isso depende de muitas variáveis, mas geralmente o custo do lead para imobiliárias, vendas de imóveis, ele varia entre R$ 19 a R$ 60. E geralmente no começo dos anúncios, esse custo vai ser mais alto até o Google conseguir otimizar esse perfil de lead e ir abaixando conforme o tempo vai passando. Então, se você tem um investimento diário que é menor que R$ 100, eu recomendo você colocar um raio menor. E assim, Brasil inteiro, né? Imagina o tanto de pesquisa de pessoas buscando apartamentos, imóveis, etc. Então, assim, a chance de você conseguir tráfego, né, pessoas que acessem seu site que não fazem sentido com o perfil é gigantesca. Então, nesse caso aqui, a gente inseriria outro local. No meu caso, como o anúncio é para Santo André, eu posso colocar Santo André. Posso colocar São Bernardo, posso colocar São Caetano, posso colocar Mauá, e se eu quiser também expandir mais, eu posso colocar São Paulo, mas vou manter assim por enquanto. Vamos colocar essas 4 cidades aqui, e aí a gente pode continuar, tá? Então, seguindo aqui, a gente seleciona os locais que a gente quer que apareça, mas existe a opção também da gente fazer isso olhando o mapa e raio. Então, se eu tenho um lançamento que é muito específico para uma região, por exemplo, eu posso selecionar a opção aqui em cima em raio. Então, vamos supor que o meu imóvel ele fica aqui perto do centro de Santo André, tá? O que que eu posso fazer? Eu venho aqui em cima, seleciono 3, 5, 3, 2, seleciono quilômetros e ele vai criar aqui, quando eu clico em modo alfinete, um raio, né? Então eu vou ter que colocar aqui fora porque eu já selecionei Santo André, mas ele cria um raio na região que eu selecionei para aparecer apenas para pessoas nessas localizações, então eu não preciso mostrar Santo André inteiro, porque de um canto ao outro é muito grande e não faz sentido se em determinadas estratégias colocar Santo André inteiro para aparecer, beleza? Mas nesse caso aqui eu não vou colocar o raio, vou deixar essas localizações e vou seguir. Idiomas. É, a gente pode manter sim em português, tá? Mas a gente tem que pensar no seu público-alvo. Muitas pessoas hoje em dia utilizam os seus celulares, os seus computadores, com o idioma que acaba sendo mostrado dentro dos seus aplicativos, etc., como inglês, por exemplo, tá? Eh, Faz sentido eu colocar todos os idiomas? Nesse caso, faz, tá? Faz sentido eu colocar português? Faz, mas eu posso perder algumas pessoas que o Google identificou que essas pessoas falam inglês, por exemplo, porque o seu aparelho celular está aparecendo apenas eh, coisas em inglês, tá? Então, poderia colocar aqui como título de exemplo inglês, espanhol, italiano e francês. São os mais comuns, tá? Então a gente mantém esses daqui e a gente pode seguir. Públicos-alvo. Nesse caso, para campanhas novas, pessoas que estão começando agora para criar anúncios, dificilmente você vai conseguir segmentar um público-alvo bom, tá? Isso porque depois que você roda o anúncio por um determinado tempo, ou você tem uma lista de clientes, ou enfim, você tem alguma coisa que você pode oferecer ao Google de informações do seu público-alvo, aí você já consegue segmentar um público-alvo de maneira legal, tá? Quando a gente anuncia por pelo menos 7 dias, 30 dias, o Google já vai começar a dar algumas sugestões de público-alvo aqui, de pessoas que têm o perfil parecido, que acessam as palavras-chave que a gente vai escolher, tá? Mais um exemplo aqui, igual está aparecendo aqui, eu posso colocar, vamos ver se aparece uma opção, casado, porque eu sei que as pessoas que comprariam meus imóveis, elas já são casadas, porque tem um valor agregado mais alto, enfim, por algum motivo específico. Posso colocar aqui? Posso, mas no começo eu não recomendaria colocar a opção de informações de público-alvo, porque você tem que ter mais informações ainda, deixar mais abrangente para entender quem que é o seu perfil, né? Porque se a gente já segmenta muito aqui, pode ser que a gente perca algumas oportunidades.
Num futuro próximo, depois de analisar os resultados, saber quem é que mais está convertendo com facilidade, etc., aí sim a gente pode ir segmentando cada vez mais através de segmentações de público-alvo, palavras-chave, negativações de palavras-chave, etc. Nesse caso aqui eu não recomendo colocar, mas se você já tiver aparecendo algumas sugestões aqui que fazem sentido, beleza, pode colocar. Porém, nas campanhas de pesquisa são as menos recomendadas para a gente selecionar um segmento de público-alvo, tá? O que, que faz sentido na campanha de pesquisa para segmentação? Pessoas que já acessaram o meu site, ou seja, campanhas de remarketing, que a gente chama, porque para essa pessoa acessar o site novamente, geralmente quando ela faz uma segunda pesquisa da mesma coisa que ela já acessou o meu site, o meu resultado de anúncio vai ser o primeiro a aparecer no Google. Então vai ser aquele primeiro que aparece lá para a pessoa acessar, e aí o custo por clique ele vai ser mais baixo também, porque a pessoa está acessando o meu site uma segunda vez, ela já me conhece, o Google já entendeu isso, então é mais tranquilo de aparecer. A gente vai falar sobre remarketing mais para frente, então eu recomendo que você se inscreva aqui no canal para a gente poder falar isso mais para frente também, você acompanhar os vídeos, mas por enquanto a gente não precisa selecionar aqui. Beleza, vamos continuar. Qual que é a próxima opção, próxima pergunta? Palavras-chave de correspondência ampla. Sim, vamos ativar as palavras-chave de correspondência ampla, que é basicamente o Google entender um pouco o perfil de buscas, as pessoas que mais buscam e convertem, para que a gente não perca, por exemplo, selecionei a palavra-chave apartamento no Jardim Las Vegas, em Santo André. Mas pessoas buscam na região, né? Então eu coloquei como palavra-chave, não, eu vou falar ao contrário. Eu selecionei como palavra-chave para minha campanha apartamento em Santo André. Mas as pessoas estão buscando o nome do bairro e o Google pode identificar isso e fazer com que o nosso anúncio apareça. Se a gente desativa isso, a gente coloca apenas outros tipos de correspondência que dependem que a pessoa faça uma pesquisa mais exata, tá? Então isso daqui é recomendado, no começo também é muito recomendado, só que a gente tem que ficar tomando muito cuidado com os termos de pesquisas negativados que a gente tem que fazer no futuro, tá? Então seria basicamente retirar algumas palavras-chave que até o mesmo Google vai sugerir para que apareça o anúncio para a pessoa, para testar e etc. Como por exemplo, apartamento em São Caetano pode ser uma sugestão, mas o meu apartamento que eu estou anunciando é apenas em Santo André. Aí o que, que eu faço? Vou lá e excluo a palavra São Caetano, mas isso a gente vai ver mais para frente. Beleza? Então deixa ativado, é super recomendado. O Google já está bem mais inteligente hoje em dia, desde que colocou essa opção aqui. Então faz sentido a gente colocar isso. Mais configurações. Aqui eu recomendo deixar tudo igual. Apenas data de início e término, se você quer colocar uma data de finalização, por exemplo, comecei hoje dia 17 de janeiro, quero manter até dia 19. Beleza, coloca aqui, dia 20 meu anúncio já não vai estar mais rodando. Tá? Programação de anúncio. Aí tem um ponto importante. A gente recomenda que sempre que o lead entra, a gente entre em contato com ele o mais rápido possível para a gente não perder o time, tá? Então, por exemplo, se você não está trabalhando de domingo, não recomendo deixar aqui programado para que o seu anúncio apareça de domingo. Se você trabalha todos os dias, você pode entrar em contato com a pessoa todos os dias, faz sentido. Se você tem um investimento maior e você quer arriscar também, beleza, faz sentido mandar. Domingo é um exemplo um pouco mais simples, né? Porque as pessoas geralmente não querem receber um contato de domingo, mas tem muito essa questão de que quanto mais rápido a gente entra em contato, né, uma métrica comercial muito importante, mais chance da gente converter essa pessoa a fazer uma compra, aumenta essa chance, né? Então faz sentido se você essa questão também de investimento, porque o Google a gente seleciona investimento diário, então, por exemplo, se eu coloco R$ 30 e não estou olhando muito de domingo, ou domingo não me gera muito resultado, não faz sentido eu deixar o domingo aqui, tá? Mas, pô, as pessoas geralmente elas estão em casa no domingo e fazem mais busca sobre meus imóveis. Faz sentido colocar? Aí nesse caso faz, mas recomendo que você acompanhe os resultados que o domingo está gerando para você, por exemplo, tá? Utilizei o domingo como exemplo, mas a gente pode falar sobre qualquer dia, beleza? Aqui a gente mantém todas as configurações igual estão, rotação de anúncio otimizar, beleza. Próximo. Chegamos no ponto de configuração do grupo de anúncios, tá? Então, o grupo de anúncios aqui a gente escolhe um nome também. Eu posso colocar, por exemplo, Apartamento Santo André, que é para eu saber na hora que eu for gerenciar o meu grupo de anúncios, que dá para a gente criar vários grupos de anúncios. E aí também depende do seu investimento. Mas aqui ele identificou dentro da minha página do site algumas palavras-chave que eu posso utilizar. Algumas fazem muito sentido, algumas não. Tá? Por exemplo, apartamento de São Paulo. Eu estou anunciando o apartamento de São Paulo? Não, estou anunciando apartamento de Santo André. Beleza, então eu tiro. Apartamento para vender. Não faz sentido. Apartamento com 3 quartos. Faz sentido.
Apartamento para venda, venda apartamento. Tem algumas coisas que não faz nada de sentido aqui, tá? Apartamento à venda em Santo André faz? Faz. Apartamento 3 dormitórios faz? Faz. Mas a gente tem que lembrar o seguinte: quanto mais palavras-chave a gente tá, mais chances da gente atrair pessoas que não estão dispostas a comprar, mais curiosos, etc., aumenta, e também o custo por clique de palavra-chave aumenta. Tem uma recomendação aqui muito importante, que é utilizar o gerenciador de palavras-chave do Google Ads. Eu vou criar uma nova página aqui, só duplicar. Vou mostrar para vocês essa opção dentro do Google Ads. Aqui na tela inicial, a gente vai vir em ferramentas, planejamento e planejador de palavras-chave. E aqui a gente vai visualizar o volume, qual que é a concorrência dessas palavras-chave, que eu posso colocar, por exemplo, apartamento em Santo André. E aqui eu posso colocar o estado de São Paulo, por exemplo. Ele vai me mostrar os resultados em São Paulo, tá? Então, vamos visualizar os resultados aqui. Que ele vai me dar os resultados da palavra-chave que eu coloquei, mas ele vai me sugerir diversas outras palavras-chave que eu posso utilizar também, tá? Então, o que aparece aqui? Palavra-chave por relevância, que é a que eu coloquei, e outras sugestões, o que as pessoas estão buscando. A média de pesquisas mensais, ou seja, as pessoas buscam no Google de 1.000 a 10.000 vezes apartamento em Santo André. Mudança de 3 meses é essa variação de busca, se aumentou, se diminuiu. As pessoas estão buscando mais ou menos esse número, apartamentos em Santo André. Concorrência alta, então é basicamente a gente conseguir saber se existem muitos anunciantes sobre essa palavra-chave. Quanto mais anunciante, mais caro fica o custo por clique. Lance superior de menores valores, que são horários que as pessoas estão buscando menos, enfim, e os anúncios aparecem com custo por clique menor e etc. Lance superior da página maiores valores, que é quanto mais acima, geralmente o custo por clique ele chega a custar 4,10, na maior parte do tempo sendo uma média, tá? Então aqui tem diversas opções, e aí você pode fazer alguns testes aqui, ele dá diversos tipos de sugestões. Vale muito a pena a gente utilizar o planejador de palavras-chave para conseguir saber quais palavras faz sentido no meu orçamento, no número de buscas. Eu posso colocar aqui, por exemplo, apartamento à venda na Carijós, que é uma região aqui de Santo André. Ó, apartamento à venda em Carijós, as pessoas não procuram. Geralmente elas procuram em Santo André ou no nome do bairro. Então faz sentido eu colocar apartamento à venda na Carijós como palavra-chave? Não, porque tem de 0 a 10 pessoas que buscam. Nem tem concorrência. Não faz sentido, tá? Então, mas pode ter 10 pesquisas? 10 pesquisas não é nada, tá? Então a gente precisa ter um volume alto de pesquisas para que a gente apareça bastante e consiga o clique para o nosso site. Então, beleza, já defini as minhas palavras-chave, vai ser apartamento de Santo André, apartamento à venda. Comprar apartamento faz sentido? Faz, mas é muito abrangente. Então pode aparecer para pessoas que estão lá em São Caetano, por exemplo. Apartamento para comprar não faz sentido? Apartamento em Santo André. Tá, pode aparecer para aluguel, mas não é o meu caso. Eu quero que pessoas queiram comprar apartamento. Comprar apartamento em São Paulo. Enfim, eu vou deixar aqui como título de exemplo, vocês vão entender o porquê. Essas duas aqui. Apartamento Santo André e apartamento à venda em Santo André. Tá? Existem outras variações que eu posso colocar aqui, por exemplo, apartamento em Santo André, AP em Santo André, mas enfim, tudo isso baseado na sua estratégia. Pode ser que AP em Santo André tenha um custo por clique mais alto, ou talvez não exista nem pesquisas suficientes para isso. A gente vai testar aqui AP em Santo André. As pessoas buscam AP em Santo André? Não, não buscam, então não faz sentido eu colocar. Apartamento em Santo André, APTO em Santo André, APTO em Santo André. As pessoas buscam? Opa, vamos ver. Ó, já buscam mais, de 1.000 a 10.000. Pode ser que o Google entendeu que a palavra-chave APTO em Santo André e apartamento seja a mesma coisa e mostre os mesmos resultados? Pode, mas eu posso manter ela também como palavra-chave para que a gente ganhe um índice de relevância do anúncio também, beleza? Então eu vou utilizar esses como exemplo. E agora chega a parte, uma das partes mais importantes da gente fazer a configuração, que eu vejo que muitas pessoas pecam na hora de realizar esse tipo de configuração. O que acontece? A gente selecionou aqui 3 palavras-chave, tá? Não recomendo colocar uma lista gigantesca de palavras-chave, até porque o Google te pune, entre aspas, com relevância de anúncio. Vocês vão entender o porquê. Tem aqui a URL final, que é a primeira opção que a gente coloca. Aqui a gente pode colocar depois o caminho de exibição.
E aqui tem as palavras-chave. O que o Google recomenda? Que a gente coloque essas palavras-chave dentro dos nossos títulos. Muitas pessoas não colocam e acabam ganhando uma, entre aspas, punição de qualidade de anúncio. Então eu vou colocar aqui as minhas palavras-chave. Geralmente a gente coloca assim, ó, as palavras mais grandes, todas começam com letras maiúsculas no começo, tá? Acaba chamando mais atenção, mas não é uma regra. Ó, essa daqui é muito grande, tá? Mas nesse caso aqui, Santo André eu já utilizei nessa palavra, então eu não preciso utilizar aqui, que ele já vai entender. Ó, ele já entendeu as 3 palavras-chave. Então, apartamento em Santo André, apartamento à venda, imóveis em Santo André, Viva Real, apartamentos, 3 dormitórios, é, apartamentos para sua família, apartamento para sua família. Opa. Enfim, a gente pode colocar diversas opções, mas a gente tem que tomar muito cuidado que a gente precisa colocar, não é obrigatório, tem algumas estratégias que não é necessário colocar todas as palavras-chave, porque é uma lista gigante em alguns casos, mas eu não recomendo colocar uma lista gigantesca aqui de palavras-chave. Quanto mais a gente coloca, mais o nosso anúncio vai aparecer, porque a gente vai participar de mais leilões. Mas geralmente as pessoas convertem em determinadas palavras-chave. Tá? Então é muito importante que a gente faça a segmentação correta das palavras-chave aqui, também olhando as ideias de palavra-chave, os custos, o número de pesquisas, para a gente selecioná-las da forma correta. Tá bom? Beleza. Aqui eu posso colocar diversos, né? Então a gente tem até 15 títulos que a gente pode colocar. Se você faz uso do chat GPT, etc., você pode pedir alguns tipos de sugestões de anúncio, tá? Então, por exemplo, apartamentos, eu posso colocar aqui, ó, apartamentos a partir de 150 mil. Posso colocar? Posso. Se a pessoa está buscando um apartamento desse valor, né, algumas buscas as pessoas colocam apartamento para comprar até 150 mil. Então o Google vai entender, vai fazer o match e vai selecionar esse apartamento de 150 mil para aparecer aqui já no começo para essa pessoa que buscou e escreveu essa palavra-chave. Então isso pode funcionar muito bem, tá? Então recomendo fazer uma variação grande de palavras-chave e colocar dentro dos títulos para que eles funcionem bem, beleza? Qual que é a próxima etapa? Criar as descrições. Ponto importante, recomendo utilizar as 15, tá? Porque aí o Google tem mais opções de variação, ele vai testar essas variações e as que funcionarem melhor, elas vão acabar aparecendo mais para as pessoas, porque elas tendem a fazer com que a pessoa converta com mais qualidade, tá? É, Você precisa sim colocar o máximo de informações sobre o que você está anunciando aqui dentro, porque é muito importante para índice de qualidade e também para que você tenha um alto índice de CTR. O que é o CTR? Basicamente, o Google pega o número de impressões do seu anúncio e o número de cliques de pessoas no seu anúncio, tá? E aí a gente tem uma taxa de CTR que ela varia, tem alguns nichos que ela fica em 1%, 2%, 3%. A média de campanhas de pesquisa de qualidade, a gente fala que é em 5%. 3% está ruim? Não. Mas abaixo de 3 a gente tem que tomar cuidado. Acima de 7, ótimo. E às vezes, nesse caso, é uma métrica muito importante para você saber qual campanha que você aumentaria o seu investimento, tá? Então é recomendado que vocês fiquem atentos ao CTR também. E isso vai ser muito influenciado pelos títulos que você está colocando no seu anúncio, porque é o que a pessoa vai visualizar aqui, tá bom? Descrições. Descrições também precisam manter as palavras-chave, tá? Com suas variações. Então, por exemplo, adquira o seu apartamento em Santo André, no Viva Real. Mais de 30 mil opções. Eu não sei se é 30 mil, é só um exemplo, tá? Beleza. Aqui a gente pode colocar o lar perfeito para a sua família está no Viva Real. Venha conhecer móveis em. Não vai dar. Conhecer em Santo André. Beleza? Quarta descrição, quinta descrição. Aqui a gente vê a qualidade de anúncio aqui em cima. O nosso está médio, porque a gente já utilizou as palavras-chave, a gente já colocou um número legal de títulos e 2 descrições, que é a metade, tá? Mas para a gente conseguir 100% aqui de qualidade do anúncio, a gente tem que colocar mais títulos, que é o que está pedindo aqui. Então, colocar os 15 títulos. Eu acho que a partir de 12 ele já conta como isso.
e colocar mais ideias de títulos. Então, você variar, ter textos chamativos e etc., para que você ganhe maior visibilidade e a qualidade do seu anúncio chegue em excelente, que é o máximo, e quanto melhor ficar a sua qualidade do anúncio, melhor o Google vai entender, melhor ele vai mostrar, mais resultados você vai ter também. Então, recomendo que seja colocado aqui os 15 títulos e as 4 descrições, beleza? Vamos imaginar que aqui eu já coloquei tudo isso. Aqui a gente tem nome e logotipo da empresa. Se você criar uma conta no Google Ads, recomendo que você faça a verificação de anunciante. Primeiro, porque o seu anúncio fica mais atraente. E segundo, que você entrega mais segurança para os seus potenciais clientes, né, futuros clientes. E você ganha alguns tipos de visibilidades diferentes para o Google. Tá? Então isso é muito importante e também isso é obrigatório. Mesmo que você crie uma conta e não tenha ela verificada ainda, lá na frente o Google vai pausar os seus anúncios até você fazer a verificação de anunciante. Então se você já tem, ele vai pedir dados da empresa, como CNPJ, etc., contrato social e endereço, se eu não me engano, e em alguns casos vai pedir algumas informações da sua empresa, mas recomendo que você coloque, porque ele vai liberar que você coloque o seu logotipo aqui, por exemplo, tá? E aí você vai aparecer como uma empresa verificada nos anúncios de pesquisa. Site links. O que são site links? Aqui no nosso caso, a gente está anunciando uma página de vendas de imóveis, mas eu posso anunciar meus imóveis de aluguel, nesse caso? Posso também. Então, o que eu faria no site link? Copiaria o link aqui, viria no primeiro site link, colocaria aqui, apartamentos para alugar. Linha de descrição, deixa eu ver, eh, apartamentos até R$ 3.000, por exemplo, tá? Venha, marque uma visita. E aqui eu coloco a URL final, que é aquela que a gente copiou, tá? O que é isso daqui? Aqui do lado está mostrando o exemplo de como que pode aparecer. Então é basicamente um botão, é um adicional. O seu anúncio ele vai ficar maior, vai ficar mais extenso e a chance das pessoas verem e clicarem no seu anúncio é maior. Então, por exemplo, eu estou anunciando apartamento à venda, mas a pessoa se interessou em ver uma página de apartamentos para alugar, ela pode clicar diretamente aqui e ser redirecionada. Então faz sentido a gente deixar esse botão visível. Ele pede aqui 4 links, a gente pode colocar mais de 4 também, tá? Nesse caso aqui, para a gente utilizar um, a gente tem que colocar esses 4. Por exemplo, não, não precisa, antigamente precisava. Eu consigo colocar um aqui, ele já está disponível, beleza. Posso colocar mais 4 aqui, ou enfim, eu acho que não tem limite, se eu não estou enganado. E aí vai aparecer aqueles botões da forma que a gente visualizou na tela anterior também. Então faz sentido porque o seu anúncio fica mais robusto, chama mais atenção, dá mais opções para o cliente e etc. Tá bom? Então faz sentido colocar site links para negócios que faz sentido, tem mais páginas de site. Beleza? Frase de destaque. Aqui, frase de destaque é basicamente a gente falar de comodidades, desculpa. Por exemplo, opções de financiamento. Financie conosco. É uma opção que a pessoa, às vezes, ela está buscando o imóvel para financiar e a gente pode colocar financie conosco, melhores taxas, apartamentos até 300 mil, enfim, tudo que for chamativo que a gente possa complementar aqui, vai aparecer como texto e título, texto aqui na nossa descrição, vai ser um adicional e vai chamar mais atenção também para as pessoas clicarem no nosso anúncio, tá? Então são frases de destaque que a gente pode utilizar para complementar novamente e é recomendado que a gente coloque para a gente ganhar mais pontuação também e ao mesmo tempo ser mais chamativo com os nossos anúncios, tá bom? Deixa eu salvar aqui, beleza? E aqui a gente tem diversos tipos de recursos. Tem algum imóvel que está em promoção, baixou o preço? Beleza, dá para a gente colocar aqui em promoções. Não faz muito sentido, porque aqui é mais para varejo e etc. Venda de imóvel se não faz tanto sentido. Mas se for o caso, ou você quiser testar esse tipo de promoção, ele também chama mais atenção. Então, adiciona uma opção aqui a mais no seu anúncio, ele fica mais chamativo. Então, em alguns casos, faz sentido fazer esse teste. Preços. Preço não faz muito sentido, né? Em alguns casos faz, mas assim, é mais um cabeçalho, um recurso de texto que seria para venda de produtos físicos e etc. Mas dá para você testar aqui também, dá para colocar o título, enfim, tem que tomar muito cuidado com o idioma, a unidade monetária, colocar o título, o recurso do preço, mas eu acredito que o Google não aprova esse tipo de extensão para venda de imóvel. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque, enfim, se ele não aprova, ele vai acabar te punindo ali com algum tipo de pontuação e você pode ter o custo por lead mais caro, o seu resultado é, demorar um pouco mais para acontecer. Mas vale fazer o teste, colocar aqui o nome do imóvel ou bairro, colocar um preço,
descrição e a URL final para a pessoa ir diretamente para o seu site, beleza? A gente vai voltar aqui. Chamadas. Recomendo colocar o seu número de telefone. Clicou em chamadas aqui, coloca Brasil, coloca o seu número de telefone, que a pessoa vai ter uma extensão aqui para ligar e falar diretamente com você. Tá? Só tomar cuidado, porque se o seu anúncio aparece 24 horas por dia, em 7 dias da semana, pode ser que alguém tente te ligar às 3 horas da madrugada. Então, tem que tomar muito cuidado com isso e também na hora de segmentar os horários para o seu anúncio aparecer. Snippets estruturados. Os snippets, eles são mais comodidades do que as frases de destaque, tá? Mas ele dá algumas opções de cabeçalho. Por exemplo, aqui ele dá arredores, cobertura de seguro, comodidades, que aí faria um sentido colocar os imóveis, cursos, destinos, estilos, hotéis, blá blá blá. Beleza. Vizinhança, serviços ou comodidades. Faz sentido a gente colocar. Então a gente pode colocar, por exemplo, igual eu falei, melhores taxas, financiamento imobiliário. Enfim, colocar várias opções aqui que a sua empresa tem como diferencial para que a pessoa acesse e tenha mais visibilidade também no seu anúncio. Então, todas as extensões que a gente está passando, quanto mais você puder colocar, melhor vai ser para o seu anúncio também. Então, faz sentido você colocar essas comodidades. A frase de destaque ela é mais abrangente, ela te dá muito mais opções. Então, assim, é basicamente o adicional ao seu anúncio e os snippets estruturados, eles pedem ali, né, um tipo de segmentação, tipo comodidades, igual a gente falou, que eles precisam estar enquadrados dentro dessa opção aqui para a gente aparecer, tá? Em alguns casos ele não aparece quando ele verifica que você está fazendo é, anunciando um tipo de coisa que não se enquadra na comodidade que ele quer aparecer, beleza? Mas se o seu se enquadra, faz sentido colocar aqui sim. Formulário de lead é aquilo que a gente falou no começo, a gente não coloca porque ele precisa ter uma integração geralmente com o Zapier ou diretamente com o CRM, que são duas ferramentas que o CRM provavelmente é mais comum da gente conhecer, mas eu acho que o único CRM que eles aceitam é o Salesforce, que é um CRM mais utilizado no exterior. Então, por enquanto, não faz muito sentido, mas mais para frente a gente também vai explorar isso em outros vídeos. Aplicativos não faz sentido a gente colocar, porque precisa de um tipo de configuração anterior para que a gente consiga segmentar aplicativos aqui, beleza? Então, a gente colocou, vamos supor aqui, né, que a gente tenha colocado os 15 títulos, as 4 descrições, várias extensões, site link, comodidades e etc. Aqui a gente pode colocar apartamento em Santo André. É apenas uma extensão de título não, de URL, não chama tanta atenção, mas quanto mais informações a gente puder dar para o algoritmo do Google encontrar as pessoas corretas, melhor. Então a gente coloca aqui um tipo de chamada para que apareça mais o nosso objetivo de lead, tá bom? Então, configurou tudo isso, verifica a qualidade do anúncio, abaixo de médio não faz sentido nem subir o anúncio, porque é uma qualidade pior, e o Google acaba entregando menos o anúncio, tá? Então, acima de médio, ótimo, depois de médio vem bom e excelente, bom já está muito mais bem planejado o seu anúncio, e excelente é o nosso objetivo. Então, excelente, lembrando, né, ficar sempre de olho nessas ideias aqui que eles dão, que a ferramenta entrega, e colocar os 15 títulos, 4 descrições e o máximo de extensões possíveis, seguindo as palavras-chave que a gente está colocando aqui. Precisa seguir, senão não faz sentido, a gente não ganha pontuação suficiente, tá bom? Beleza, então vamos seguir aqui, concluído, criamos o nosso anúncio. Aqui a gente pode criar vários anúncios dentro de um grupo de anúncio, pode criar vários grupos de anúncio, mas o recomendado é que a gente crie até 3 grupos de anúncio, 3 ou 2, dependendo do seu tipo de nicho, e dentro desses grupos de anúncio, criar 4 variações de anúncio, 4 ou 3 variações de anúncio. Então, eu posso colocar mais 4 aqui ou 3 para que a gente tenha melhores resultados, variando os títulos. Então, se eu colocar apartamento em Santo André, é, enfim, apartamento em Santo André, eu posso colocar no outro apartamento no ABC, o outro eu posso colocar apartamento no Jardim Las Vegas, o outro posso colocar apartamento, enfim. Então tem vários tipos de variação que a gente precisa ter, mas igual comentei, o ChatGPT é uma ferramenta que ajuda bastante a pensar nesses títulos. Beleza? Vamos seguir aqui e a gente chega na parte de orçamento. Então ele já recomenda, baseado nas nossas palavras-chave, um orçamento diário para que a gente tenha o resultado de conversões. Tá? Então aqui é uma previsão que ele já dá de resultado, mas é uma previsão já mais avançada. Se a gente já tem um negócio mais maduro que está gerando um número considerável de conversões, geralmente esse número ele vai chegar bem próximo ou chegar a bater. Tá?
Mas, pô, não quero investir 155, 129, R$ 103. Quero investir menos, eu quero testar, quero verificar como que vai ser meus resultados, meu custo por clique, a geração de leads. Posso definir um orçamento personalizado, posso colocar aqui, por exemplo, R$ 33, que dá mais ou menos aí no final do mês R$ 1.000 investido, tá? Então, beleza, R$ 33, a gente pode dar próximo aqui. Quanto mais investimento a gente coloca, melhor, mais vai aparecer os anúncios. Aqui ele verifica os erros rapidinho, ele dá um resumo da campanha que a gente criou. Aqui eu posso clicar em publicar campanha e ele vai publicar para a gente, beleza? Ponto importante, aqui ele vai pedir para configurar uma tag, não, nem pediu, beleza? Ponto importante, selecionei as palavras-chave, mas eu não posso esquecer de selecionar as palavras negativas, tá? O que são as palavras negativas? São palavras que eu não quero que meu anúncio apareça. Quando a gente utiliza palavras-chave amplas, o Google começa a mostrar o anúncio para pessoas que fazem pesquisas próximas àquilo, de regiões próximas, enfim. Apartamento à venda, às vezes pode aparecer num anúncio de apartamento para alugar, porque ele identificou que no nosso site a gente também coloca apartamentos para alugar. Então, pô, eu só quero vender imóvel no Google, não quero colocar apartamentos em aluguel, não quero que apareçam apartamentos em aluguel. O que que eu faço? Criei a campanha, eu venho aqui em público-alvo, palavras-chave de conteúdo, palavras-chave de pesquisa, palavras-chave negativa da rede de pesquisa. Cliquei aqui, eu posso selecionar no maisinho e colocar aqui, por exemplo, alugar, aluguel. Posso colocar outras regiões próximas que eu não quero aparecer. Posso colocar São Paulo, por exemplo, que o Google pode identificar como uma possível palavra-chave parecida e fazer com que os anúncios apareçam em São Paulo. E a busca por imóveis em São Paulo é muito maior. Então precisa ter essa gestão para que a gente consiga economizar, não gastar mais investimento, né, que às vezes em alguns casos é um investimento bem limitado, e também perder muito a mão do tipo de pessoa que está acessando o nosso site. Quero vender imóvel para Santo André, então vou segmentar bem certinho. Coloca aqui umas palavras de exemplo, às vezes existem muitas pessoas que buscam emprego, trabalho, trabalhe conosco e etc. Beleza? Selecionamos aqui, colocamos uma lista de palavras-chave, vamos salvar. Beleza, feito isso, a gente tem que lembrar o seguinte, depois que os anúncios começam a aparecer, o Google vai começar a aparecer termos de pesquisa, que é basicamente o que as pessoas pesquisaram relacionado às nossas palavras-chave, né? Então, apartamento à venda de Santo André, apartamento de Santo André, e ele vai aparecer um bloco aqui de termos de pesquisa que a gente precisa sempre olhar diariamente esses termos de pesquisa e negativando. Pô, tá fugindo, tá aparecendo anúncio para pessoas que moram em BH, para pessoas que moram no interior de São Paulo, e etc. Então, vamos negativando aqui até que a gente tenha uma lista grande de palavras-chave e faça com que o Google entenda que aquelas palavras não fazem sentido para que ele mostre os anúncios. Beleza? Então, ficar sempre de olho nas palavras negativas, quais são os termos de pesquisa que os anúncios estão aparecendo, para que a gente tenha melhores resultados e entregar para o Google cada vez mais informações para que o algoritmo funcione melhor para a gente, beleza? Próxima coisa que é muito importante que a gente precisa segmentar aqui são os públicos-alvo, tá? Então, no mesmo lugar aqui, públicos-alvo, palavra-chave, a gente vem aqui em públicos-alvo. Aqui a gente vai selecionar os dados demográficos das pessoas. Então aqui, informações demográficas, a gente vai selecionar editar informações demográficas, apartamento de Santo André, que a gente seleciona o nosso grupo de anúncio, e aqui a gente escolhe algumas informações demográficas. Pô, eu estou vendendo um imóvel de R$ 2 milhões. Geralmente pessoas abaixo de. Assim, é um comentário que você mesmo precisa validar se é isso mesmo que acontece. Mas, pô, para o meu imóvel de R$ 2 milhões, geralmente eu recebo contatos de pessoas de 18 a 24 anos que não têm o dinheiro para comprar e só são curiosas. Quero que meus anúncios apareçam? Eu quero gastar dinheiro com elas? Não. Então vem aqui e tiro. Ah, 25 a 34. Pô, ainda não. 35 a 44. Beleza, as pessoas já geralmente eu tenho mais chances de conseguir fechar negócios com pessoas de 35 a 44, 45 a 54, 55 a 64 anos do que pessoas mais novas. Beleza? Selecionei aqui. Renda familiar. Estou vendendo imóvel de R$ 100 mil. Faz sentido trabalhar com todas as rendas? Faz, porque é um imóvel que está abaixo do preço normal de mercado de imóveis no Brasil. Pô, estou vendendo imóvel de R$ 5 milhões. Vou manter todas? 50% de pessoas com menor renda? Não, não faz sentido. Então, o que que eu recomendo fazer? Tirar o desconhecida, tirar 50%, 40%, 31%, 21% e deixar esses dois e testar. Pô, estou recebendo muitas pessoas que acabam se enquadrando no 11 a 20, mas elas também não tendem a comprar muito.
vamos tirar, vamos testar, vamos colocar mais opções, vamos acabar acompanhando os resultados para que a gente consiga segmentar cada vez de forma melhor, tá bom? Então, recomendo fazer esses testes sempre, acompanhar os resultados das suas campanhas e ir testando as informações de público-alvo. Nesse caso, eu vou deixar dessa forma. E aqui a gente tem uma campanha bem segmentadinha, né, fazendo tudo que a gente passou, os 15 títulos, 4 descrições, palavras-chave, seguindo uma pontuação de conta legal, pontuação de anúncio legal, a gente vai ter uma ótima campanha. E agora o próximo passo é acompanhar, negativar termos que não fazem sentido e configuração de conversão, que a gente fala sobre isso numa próxima aula. Lembrando, aqui no Visão Geral do Google Ads, você tem que selecionar a sua campanha, tá? Então, se você quer fazer uma mudança apenas em uma campanha, ou não está achando algum tipo de opção que a gente falou aqui no vídeo, selecione a sua campanha aqui do lado, tá? Selecionou a campanha, aí ele vai te dar as opções para você mexer em cada uma dessas opções aqui dentro apenas da sua campanha. Então, negativar a palavra-chave dentro da sua campanha, e etc, tá bom? E acompanha sempre os resultados, o custo por clique médio, pô, ele está muito mais alto do que a média do mercado. Então, tem alguma coisa errada, a gente precisa ter um anúncio mais chamativo. Às vezes a gente seleciona palavras-chave que não fazem muito sentido para o anúncio. E aí, quanto menor o custo por clique, melhor. E aí, isso vai influenciar bastante no custo do lead que a gente vai estar gerando também no final das contas, tá bom? Lembrando, um outro termo que a gente utiliza, que é um número de análise importante, é o CTR, que é a taxa de, entre aspas, a gente fala taxa de qualidade de anúncio, que é saber se o nosso anúncio está sendo chamativo o suficiente, a gente fez uma configuração é, bem feita para que a gente tenha um número cada vez maior de cliques. Então, a média ali, até 3% não está ruim, abaixo de 3% a gente tem que tomar cuidado, 5% já é uma métrica boa, acima de 7% está maravilhoso e em alguns casos faz muito sentido que a gente faça investimentos maiores para esses anúncios que estão acima de 7% de taxa de CTR. Depois disso tem taxa de conversão. Um outro ponto que eu sempre falo, toma muito cuidado com o site que você está mandando as pessoas dos seus anúncios, então onde que elas acessam. Tem que estar um site legal, um site bem chamativo, um site com as informações bem explicadinhas ali, tem que ter um lugar fácil para ela entrar em contato com você, as fotos dos imóveis, ou enfim, qualquer tipo de coisa que você venda ou produto, precisa estar chamativo, precisa estar legal para que as pessoas fiquem lá e convertam cada vez mais. Então, a campanha é uma parte muito importante, mas o seu site também tem que estar bem alinhado para que exista uma conversão facilitada, um interesse por parte do público que vai estar acessando. Tá bom? Feito isso, a gente tem a primeira campanha criada. Peço para vocês que, se gostou do vídeo, cliquem em gostei, se inscrevam no canal e logo logo nós teremos novos vídeos sobre Google Ads, configurações, melhorias também, acompanhamento de resultados, enfim. E como eu prometi, a configuração de conversões dentro do Google Ads. Se você faz anúncio no Facebook Ads ou, enfim, está com algum tipo de dificuldade em fazer alguma segmentação dentro dos seus anúncios de Facebook Ads, recomendo dar uma olhada nos vídeos do canal. A gente já falou sobre alguns tipos de segmentação lá dentro da ferramenta. E ativa o sininho também para acompanhar os próximos vídeos. Te espero no próximo vídeo e até mais.